Olá, olá, fãs de Falcon! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal Musifilho. Olha só, como até o momento, em 2026, a Estrela ela só fez o relançamento do relançamento, que é o Thorak, então vamos falar sobre o Thorak. Eu já aqui no meu canal mostrei várias vezes o Thorak. Essa figura que é simplesmente assim uma das cartadas mais bem acertadas da Estrela da linha Falcon. E dessa vez eu vou fazer um unboxing do Thorak. Como eu falei, algumas vezes eu já mostrei o Thorak aqui para vocês, mas não tão assim detalhadamente. Então dessa vez eu quero fazer o unboxing. E como o Thorak é a única figura relançada do relançamento da Estrela até o momento, em 2026, vamos falar sobre o Thorak. Só essa caixa, com essa arte, enfim, com esse verdadeiro diorama, porque isso aqui é um verdadeiro cenário, a caverna do Thorak. Só isso aqui já é uma atração especial, é uma atração diferenciada dessa figura. Agora, vocês imaginem isso aqui lá em 1980, quando foi lançado o Thorak. Que impacto que não causava. Se ainda hoje causa impacto, eu acho até que o Thorak é subestimado pelos colecionadores, pelos fãs da linha Falcon. Então eu vou mostrar ele em detalhes para vocês. Vou tirar ele aqui da caixa, da caverna, para a gente analisar essa figura aqui que eu acho espetacular. Vamos analisar em detalhes o Thorak. Bom, eu já estou com ele aqui na sobrecaixa, ou com a parte do cenário. Ele ainda está nos araminhos. E falando nisso, a gente tem que tomar muito cuidado quando for tirar o Thorak aqui da sobrecaixa, do cenário, porque a capa ela não é um tecido bom, mas é um tecido sensível e ela, na minha opinião, ela vem indevidamente amarrada ou ela vem fixada, né, na caixa aqui por umas cintas plásticas. Aqui, tá vendo? Estão vendo esses pontinhos brancos aqui, ó? Esses pontinhos brancos. Então é a capa fixada com esses pontinhos brancos que são, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, umas cintas elásticas ou plásticas. E tem que tomar muito cuidado para tirar essas cintas. Senão acaba danificando a capa, acaba fazendo um furo na capa. Então eu vou tomar esse cuidado para tirar o boneco aqui do cenário e mostrar em detalhes para vocês. Vou colocar a pilha aqui no compartimento de pilhas para acender a micro lâmpada incandescente que ela simula, né, como se fosse um raio laser. A criançada ficava louca com isso. Então, pessoal, primeiro falar aqui dessa caixa, dessa arte, né, desse diorama, desse cenário aqui. É interessante que isso aqui é uma visão futurista de quem era lá da década de 50, até sem exagerada, né, meados aí da década de 40, 50, então tinha assim uma visão de futuro dessa forma, com os computadores meio que analógicos, meio híbridos, né, analógicos, digitais aqui, até um robozinho aqui. Era uma visão interessante, a visão de futuro que eles tinham, né? Então esse aqui era como é que eu posso dizer, um designer que a pessoa, né, lá da década de 50 via o futuro com esse designer, nesse tipo aqui de layout, essas artes aqui, mas que é talvez até a melhor atração desse desenho, dessa arte aqui, esse designer, né, essa visão de futuro que eles tinham. E então isso aqui o pessoal me chama de Zé Caixinha, mas isso aqui
é um grande motivo para eu deixar o Torak na caixinha, porque isso aqui faz parte da aventura do Torak, né? Bom, como eu já tirei o Torak, né, a figura da caixa, falando, né, em Zé Caixinha, olha só. Então o Torak, ele é um boneco que a gente pode chamar híbrido, né, porque ele usa o corpo do Falcon, só que nessa cor prateada, essa cor acinzentada, o corpo, né, prateado, acinzentado, e com esse colete, onde aqui atrás vai o compartimento de pilha, da pilha, é uma única pilha AA, que se utiliza, daqui a pouco eu vou colocar essa pilha, e, ó, a primeira eu estou tirando da caixa agora, espero que funcione, mas acho que funciona, acho que vai acender essa micro lâmpada incandescente, que simula um raio laser, ou um raio mortal. Essa cabeça, que foi assim uma jogada, uma ideia sensacional da Estrela, porque isso aqui é bem década de 70, na questão do designer dessa cabeça, pegando a onda, pegando, né, a vibe do Guerra nas Estrelas. Então isso aqui ele é um misto é minha opinião, né, é um misto aqui de Darth Vader com Predador, mais ou menos assim. Esse cromado, muito bem cromado, porém requer alguns cuidados para não perder esse cromado, para esse cromado não ficar fosquear, não riscar. Então recomenda sempre tirar um pó, se ele ficar fora da caixa, e passar um WD-40 para poder sempre manter esse cromado. E esse cinturão é um cinturão de plástico. E o que é diferente do original, lá de 1980, que difere é essa gola aqui, essa gola que envolve a cabeça do Torak. Ela é num tecido de carpê, tecido aveludado de carpê. O da década de 70 era um material de plástico, material rígido, duro. Acho até que era melhor. Mas esse aqui também não desabona o boneco. Eu acho que o pessoal da memória afetiva como eu não fica decepcionado, porque a figura em si é a mesma. E também falta naquela famosa mendigaria da Estrela, mas é uma crítica construtiva, porque eu sempre vou agradecer a Estrela pela volta da linha Falcon. Faltou aqui aquela corrente amarela, corrente dourada, né? Corrente dourada, que dava também um charme especial ao Torak, dava uma sensação de uma figura até mais poderosa, mais assustadora, com aquela corrente dourada aqui, né, envolvendo essa carapaça, né, essa carapaça aqui que solta o raio laser. Bom, eu vou colocar a pilha e ver se está funcionando essa luz. Eu acredito que sim, o boneco veio lacrado, mas vamos lá, vou colocar a pilha para ver como é que funciona esse raio laser. Bom, já coloquei a pilha aqui no compartimento de força, na caixa de força do raio laser do Torak. Já está aqui a pilha, é uma pilha AA, uma pilha pequena. E tá aqui, ó, tá aqui essa micro lâmpada incandescente simulando um raio mortal, um raio laser ou sei lá, qualquer tipo de raio que faça o Torak enfrentar o Falcon e também o Condor, que é o amigo do Falcon. O Torak é o rival do Falcon e o Condor, deixa eu pegar aqui o Condor. O Condor eu já fiz unboxing, então vocês podem chegar lá no meu canal e ver os unboxings, ou o unboxing do Condor.
Aliás, eu fiz até 2 unboxings do Condor. Então tá aqui o amigo do Falcon, o Condor. E eu já vou falar um pouquinho da história do Torak. A história que veio atualizada na última, inclusive na única HQ que a Estrela lançou da linha Falcon, que veio lá de 2017, o relançamento da linha Falcon de 2017. Então tem a HQ que fez parte aí de um combo do Falcon Primus com o bug, né, e a figura Falcon Primus, que nada mais era do que um Falcon explorador com uma roupa marrom, a bota marrom, era um Falcon Primus, e veio, né, no mesmo pacote de lançamentos na época, veio a HQ, que eu achei muito bem feita. Então eu vou falar sobre essa figura aqui, o Torak, no que mostra, né, no que fala na HQ atual, né, na HQ desde o relançamento da linha Falcon de 2017. Eu realmente não sou muito especialista em falar sobre o corpo, que é muscle bar, essas coisas aradas, assim, não sou muito detalhista, porque eu admiro mais a figura, mais a linha Falcon, do que a história, né? Eu gosto de só por saber que foi um brinquedo que lá em 1977, quando eu tinha 10 anos, me encantou e que me encanta até hoje. Então, assim, eu não ligo muito pela história dos personagens, ou de quando que foi produzido lá, se tem lá, se veio do G.I. Joe, licenciado pela Estrela, mas esse aqui não, o Torak não, o Torak é um personagem Estrela. É lógico que nada se cria, tudo se copia, então essa cabeça aqui, ela veio um pouco do Dite Verde com... Na época não tinha o Predador, mas ficou parecido até com o rosto do Predador. Então eu vou pegar a HQ e vou ali abrir na página onde fala um pouquinho do Torak. Falando um pouquinho mais sobre essa figura espetacular que é o Torak, eu gostei muito dessas botas do Torak. Elas inclusive são as mesmas botas, apenas mudam as cores, utilizadas na linha futurista. Em que pese o Torak não ser da linha futurista do Falcon, ele é o rival do Falcon, ele luta contra o Condor, mas a linha futurista, ela veio logo após, e utilizam as mesmas botas, né, os mesmos designers, o mesmo material, só a cor que é diferente. Mas essas botas também são exclusivas, feita pela Estrela. Logicamente que deve sim ter copiado de algum boneco ou algo assim, mas é um produto, é uma criação da Estrela. Eu realmente acho o Torak uma figura sensacional. Bem, aqui na HQ nós temos a figura do Torak enfrentando o Falcon Primus e também a Séptima, que é um novo personagem introduzido aqui nessa HQ ou nesse gibi, como quem é da minha época chamava essas revistas em quadrinho. Antes de mais nada, falando sobre essa HQ, eu quero agradecer ao Horácio Patota, do canal Patota Anos 80, porque eu tive sim essa HQ, eu tive o Falcon Primus, tive o Bug, mas eu acabei vendendo esses itens. E num encontro lá em São Paulo, com o Horácio Patota, ele gentilmente me cedeu uma revista, né, uma HQ, um gibi do Falcon, da Operação Primus. Então vai o meu agradecimento muito especial ao gentíssima, muito boa, o Patota Anos 80. Então, folheando a HQ, o que eu entendi é que o Torak era o Dr. Eagle,
E esse Dr. Eagle, ele era um cientista da equipe do Falcon, e que inventou um soro que dava força, uma força a mais para a equipe do Falcon, um poder a mais para os soldados, os comandos em ação. E também ele, segundo ele, inventou um soro para ajudar a combater os alienígenas. Mas o que aconteceu é que, por algum conflito existencial na cabeça desse cientista, ele acabou se virando contra a equipe Falcon e ele acabou virando uma figura híbrida, um misto de humano com alienígena. Então ele tem esse corpo humano, tipo do Falcon, e com essas coisas alienígenas, esse colete, essa carapaça e esse raio. Então ele acabou ficando do lado dos alienígenas que querem ceifar os seres humanos, né? É isso que eu entendi. Então o Torak, ele, na verdade, ele é uma dissidência do grupo do Comandos em Ação, o Dr. Eagle. Isso é o que diz nessa revista em quadrinhos, nessa HQ, lançada após o relançamento do Falcon lá em 2017. Essa revista ela veio logo após, aí em 2018, 2019, juntamente com o Primus. Então o Torak, nessa versão atualizada, é mais ou menos essa é a história do Torak. Pessoal, na verdade, eu acho até o Torak um anti-herói. Como vocês viram, ele fazia parte, era o Dr. Eagle que fazia parte da equipe Comandos em Ação, e é um dissidente dessa equipe. Ficou do lado dos alienígenas e ficou essa figura híbrida. O Torak é uma figura, até um alienígena aqui, um vilão simpático. Desde que ele não venha fazer mal para mim, eu até acho uma figura simpática e muito carismática dessa linha Falcon. Por isso que digo que foi um dos grandes acertos da Estrela, inclusive até o Condor também foi um dos grandes acertos da Estrela nessa linha do Falcon. Então que o Falcon por si só, quando foi lançado lá em 1977, quando a Estrela trouxe a franquia G.I. Joe para o Brasil e nominou como Falcon, o que deixou o Falcon bem brasileiro, é o nosso herói brasileiro. Se você colocar um G.I. Joe e um Falcon do lado, por mais que sejam idênticos, a gente vai saber quem é o Falcon, que o Falcon tem aquele temperinho brasileiro. E essas figuras aqui, como o Torak e o Condor, que são essencialmente criados, né, foram criados pela Estrela, deixou o Falcon mais brasileiro ainda. Então, com essa nova repaginada da história do Falcon e do Torak, pela revista em quadrinhos, pela HQ, relançada após 2017, eu acho que a linha Falcon encanta ainda mais quem era lá da geração. Eu, no caso, tinha 10 anos em 77 e ganhei o meu primeiro Falcon, que foi o meu Comandos em Ação, aliás, o Ação Camuflada. A emoção é tanto que a gente acaba até se confundindo. E quando eu falo de Falcon, o Falcon mexe muito com a minha memória afetiva. Então é isso aí, pessoal, que eu tenho para falar do Torak. Como eu nunca havia feito um unboxing, eu realmente até poderia tirar a capa aqui, a cinta, o colete, mas o corpo é o mesmo corpo do Falcon. Poderia tirar também a bota, mas é o mesmo corpo do Falcon com esse upgrade. E enfim, é uma figura maravilhosa o Torak. É um vilão simpático, beleza? Então assim, grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. E se inscrevam e dêem um like ou dislike aí no canal Musifilho, porque é muito importante para o canal. Falou? Tchau, tchau.